Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já! Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Toda semana aqui juntos para compartilhar conteúdos seguros, de qualidade e que fortalecem a nossa vida e a nossa saúde. O tema de hoje é delicado, muitas vezes cercado de silêncio, mas o Setembro Amarelo nos convida justamente a quebrar esse tabu, falar sobre saúde mental. E o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o nosso convite hoje aqui também é muito especial. A gente fala sobre a vida, o sentido de viver, como se reconectar em tempos difíceis e de onde tirar forças para seguir em frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 720 mil pessoas perdem a vida por suicídio todos os anos. É a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E este programa é sobre esperança. Vamos refletir juntos e mostrar caminhos de apoio, acolhimento, valorização da vida. E é claro que é com ele, o nosso psicólogo clínico aqui do programa, Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte. Seja muitíssimo bem-vindo para esse encontro muito especial, Cássio. É sempre muito bom estar aqui, poder partilhar com você, com os teus telespectadores a respeito de sistemas que são tão profundos, né, Pri? Muito profundo. E a grande questão nesse início que a gente queria entender de fato, fala-se muito em valorização da vida quando a gente fala de morte, né? A gente sempre, quando fala de morte, a gente lembra da importância do que é viver. E quando a gente fala de valorizar a vida, o que isso de fato significa? Muitas vezes parece um slogan, valorize a vida, valorize a vida. E o que é valorizar a vida, Cássio? A compreensão a respeito do que é valorizar a vida é algo que fica muito confuso para algumas pessoas, porque quando eu penso em valorizar a minha vida como pessoa, isso não é valorização da vida. A valorização da vida inclui você, inclui as pessoas com as quais eu convivo, inclui os animais, a natureza. Isso é valorizar a vida. Não é separado, apartado, não é uma percepção individualista daquele momento que é bom para mim. E se está bom para mim, não importa como você esteja. Na valorização da vida, a felicidade só é feliz se é compartilhada. Se eu estou feliz sozinho, isso não é valorização da vida. Na valorização da vida, eu cresço na medida que outras pessoas crescem comigo. Quando eu cresço sozinho, aí existe uma postura egoísta, egocêntrica, de eu sou melhor que os outros. A valorização da vida, quando pensamos a respeito de nós mesmos, ela não tem sentido. Ela só tem sentido quando compartilhada, quando nós temos essa percepção de quão importante é o outro na nossa existência. É como se a gente se sentisse parte do todo. E muitas vezes, ou não, muitas vezes a gente não se sente parte daquele todo, a gente se faz excluído, a gente não consegue entender a valorização do todo, de tudo isso que a gente vive em comunidade, por exemplo. Uma das questões que mais levam a psicopatologias, principalmente a questão da depressão, é exatamente não sentir-se parte do todo. A grande maioria das pessoas, eu não tinha ideia disso, Priscila, como as pessoas não compreendiam quando eu dizia, você é parte do todo. Elas não entendiam o que significa a comunhão, a unidade. E aí é importante deixar claro que sentir-se parte do todo significa que tudo é uma única realidade. Portanto, é nesse sentido que ser feliz sozinho, ganhar sozinho, crescer sozinho, é perder a conexão com esse sentido da vida. Com a sua idade. Quando eu percebo que eu ando pelas ruas, as pessoas para as quais eu vou dizer bom dia, boa tarde, que eu vou ser gentil,
Isso é parte do sentido da vida, da conexão com a vida, com o todo. O que fazer com uma sociedade que gera dentro de todo esse mecanismo capitalista a invisibilidade? Pessoas que passam desapercebidas. A gente esquece de que quando nós estamos andando na rua, cumprimentar os nossos amigos é importante, mas cumprimentar aquela pessoa que está varrendo a rua é parte do sentido da vida. Olhar para aquelas pessoas cujo o olhar está triste, está distante. Eu tenho um exemplo para te dar. Eu tenho um cliente, ele é empresário, e ele estava me contando, um dia de manhã ele estava saindo e ele estava muito mal, estava sentindo deprimido por uma série de questões econômicas que estão acontecendo. E ele parou num semáforo, e aí veio uma pessoa e pediu se ele poderia, ele falou, por favor, só uma moeda. E aí ele falou assim, Cássio, eu não tive dúvida, eu abri minha carteira, eu tirei tudo que eu tinha dentro da minha carteira. E eu falei, eu tenho só isso daqui, ou tudo isso daqui, mas eu só te dou se você me der uma coisa. E ele falou o quê? Ele abriu a porta, eu quero um abraço. Olha. E aí os dois se abraçaram, e ele falou, o que eu dei para ele não chega perto daquilo que eu senti quando eu abracei aquele homem. Porque eu estava dentro de toda a minha problemática da empresa, da economia, dos problemas políticos do Brasil. E quando eu abracei, eu vi alguém que estava à margem, que não tinha voz nem vez. E ter abraçado, algo mudou dentro de mim. Isso é conexão. Quando nós começamos a perceber que nós nos tornamos muito egocêntricos, egoístas, e nós vamos buscar, mas não estamos preparados para dar, para partilhar. Então, eu estou triste, eu estou confuso, eu estou com medo. Não, meu querido, todos nós estamos. Esse momento é difícil para todos, e partilhar isso, nesse estado de comunhão, de unidade com o outro, é essencial para a gente se manter vivo. Senão nós perdemos essa conexão com a vida. De repente, nós vivemos uma realidade dentro da questão da mídia social, de performance, de ter que ser, ter que acontecer, tem que trabalhar, tem que conquistar, e nos esquecemos da essência, da conexão com o outro, da conexão com quem e o que significa o outro. O outro não é uma escada que eu uso para chegar onde eu quero. O outro não é alguém que tem uma função na minha vida. Porque quando alguém tem uma função, basta que nesse momento ele não tenha função e ele passa a não existir mais para mim. Só que a parte de toda essa postura egocêntrica, o resultado é muito dramático. É a solidão de uma vida que não tem sentido. Por mais que você tenha construído um castelo, não tem sentido. Cássio, você falou do sentido da vida, que a gente não pode perder o sentido de viver. E o sentido da vida, né, a psicologia, a ciência mostra que ter o sentido é uma proteção para essa questão do isolamento ou até de algo pior como o extermínio da vida. Então conta um pouquinho pra gente o que seria uma pessoa, pra gente entender na prática, que tem sentido de viver. Por exemplo... Que pessoa é essa? Então, você encontra um propósito na tua vida. Por exemplo, eu encontrei um propósito, é ser psicólogo clínico, estudar o processo de cura. E porque eu tenho um propósito, eu tenho um sentido. Então eu sei para onde ir. E existem momentos que não são agradáveis, tem momentos que não são confortáveis para mim, mas eu continuo tendo um sentido, porque o propósito está preservado dentro de mim. Quando você não tem o propósito, você não tem sentido. Então muitas pessoas estão aqui e elas esqueceram o que faz teu coração bater. O que faz dar aquele frio depois de tantos anos de você, como médico, ir para seu consultório, de você, professor, quando você vai para a sala de aula, de você, cantor, quando você expressa a sua canção. O que você fez com o teu propósito? Como nós nos perdemos, como é fácil perder esse propósito. E imediatamente que perdemos esse propósito, o sentido se perde. Então, para quem não tem propósito, qualquer lugar
pode ser um lugar para você ir. Mas quando você tem um sentido, e só quando você está conduzido por esse propósito, é que você, nos momentos difíceis, você continua a tua jornada. Ainda que naquele momento você se depare com a dúvida, com a incerteza, ou com momentos muito complicados que todos nós vamos passar. Mas se você tem um propósito aqui, se você encontra esse propósito, talvez nós tenhamos que falar sobre vocação. A vocação do que você é chamado para fazer aqui. Muitas reflexões aqui com ele, Cássio Ropelato. Continuamos com o nosso entrevistado. Ele acabou de falar de quando a gente tem sentido de viver. Mas e quando a gente perde este sentido? É no próximo bloco. A gente inicia os blocos de saúde de hoje, mas logo a gente volta com ele, Cássio. E o neurologista, Dr. Ilan Rodrigues, continua com a sua série especial do Setembro Amarelo, também aqui no nosso programa. É mês inteiro dedicado a cuidar da mente e da vida. Semana passada ele trouxe a primeira dica, que você pode rever nas nossas redes sociais. Tá tudo lá no nosso Instagram, também no nosso YouTube. E agora é a hora da segunda orientação. Como evitar períodos ociosos? Será que pode fazer diferença no bem-estar, no dia a dia? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilan Rodrigues, o Neurosincero, e eu vim trazer a Neurodica dessa semana, a segunda Neurodica do nosso Setembro Amarelo, um mês aí importante para campanhas de prevenção ao autoextermínio. Não pode falar outra palavra com S, né? Que senão a rede social me derruba e não dá para compartilhar o vídeo depois. Vamos lá, pessoal. Semana passada eu ensinei vocês a respeito de uma dica muito prática, uma técnica de respiração profunda, muito simples, não tem nenhum mistério. É apenas uma questão de conscientização sua. No momento que você estiver numa crise, num vale depressivo muito grande, ou numa crise de ansiedade, de pânico muito grande, você se lembrar que você pode tomar o controle de novo da sua mente. A sua mente saiu de controle e colocou o seu corpo em uma situação em que ele não deveria estar. Você controlando o seu corpo, você passará a controlar a sua mente, como respirando, simplesmente respirando mais devagar, por quanto tempo for necessário. Hoje eu quero trazer a segunda dica para você. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do Satanás. Quem tem crises de ansiedade ou episódios depressivos severos sabe muito bem que isso é a mais pura verdade. É justamente, parece, né, nos momentos em que você tem menos coisas para fazer, que a sua mente mais te ataca, que a sua mente mais te prega peças, parece que de fato está te sabotando, lutando contra você. Então muitas pessoas acreditam que a solução para essa situação é você se entupir de atividades, porque quanto mais ocupado você estiver, menos tempo livre você vai ter para ficar pensando em besteira. Por mais que esse raciocínio tenha até o seu valor, é preciso que você tome cuidado, entretanto, com o extremo oposto, para que você não acabe incorrendo no fato de que o excesso de atividades acaba te estressando e piorando aquela ansiedade, e muitas vezes evitando que você tenha tempo para lutar contra, para combater com efetividade a depressão, e você transforma a sua rotina numa fuga, você fica fugindo do problema. E isso também não pode ser aplicado. Então, como é que a gente acha um ponto de equilíbrio? É muito simples. Você precisa ter uma rotina minimamente organizada, você precisa ter aquela consciência de que você não vai fugir da situação, porque a situação está dentro de você, percebe? O trauma que aconteceu com você, ele está aqui dentro. A situação que te deprimiu, a situação que te desencadeou uma crise de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, etc, etc. Tudo isso está aqui dentro, tudo isso está guardadinho aí dentro da cachola, e essa situação não vai a lugar nenhum, e nem você vai fugir dela. Então você precisa ter a consciência de que você precisa saber combater isso, não fugir. Não é o que eu estou ensinando a você a respeito de evitar tempo ocioso não é fuga, é estratégia, perceba. Se você fica simplesmente sem nada para fazer durante o dia, a sua mente está acostumada a ir para lugares ruins e ela vai te levar para lá e você não vai gostar nem um pouco do que acontece depois. Quem já viveu sabe. Então como é que você faz isso? Você precisa planejar as suas atividades para que haja preenchimento do tempo com circunstâncias que vão te ser terapêuticas, em vez de piorarem o teu estresse, de simplesmente serem estressoras. Você precisa saber como ocupar o seu tempo, para não ocupar com qualquer coisa e aí passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa
não lidou com a situação, e aí uma hora você vai ter que parar e dormir. Hora. Né? Você não pode ficar 24 horas por dia fazendo simplesmente tarefa ou atividade atrás de atividade. Então as suas atividades precisam ser planejadas para que elas sejam terapêuticas nos momentos que você tiver esse tempo livre. E não simplesmente você abraçar um monte de coisas para fazer pelas outras pessoas que só vão te estressar, só vão te levar a fugir. Que tipo de atividades estratégicas são essas? Destaco aqui em primeiro lugar prática de esportes. Em segundo lugar, adquira um hobby novo. Cabe muito bem dentro da primeira, né? Muitas vezes o hobby novo é um esporte. Doutor, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei por onde começar. Eu não sei como é a situação de cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo. Então eu não sei qual seria o melhor preenchimento de tempo especificamente para cada um, mas eu posso citar exemplos e eu posso dizer a você que muito provavelmente você se convenceu de que não tem tempo e essa crença está errada. Isso é muito provável. Tá? Então dá uma olhada, você pode começar uma caminhada com uma pessoa, com alguém que te é querido, você pode começar algum outro esporte, você pode entrar numa academia, você pode se matricular numa aula de natação, de hidroginástica, você pode começar a cozinhar, você pode aprender, fazer um novo curso. Tem N coisas que você pode fazer para preencher melhor o seu tempo, que não envolvam necessariamente trabalho ou abuso de tempo de tela, por favor. E que vão te ser terapêuticas pelo simples fato de que essas coisas não são trabalho. Você estará aprendendo coisas novas, desenvolvendo a sua saúde, desenvolvendo o seu corpo, desenvolvendo a sua mente. Leitura, por exemplo, ler 10 páginas por dia. Não consigo ler 10, vamos começar com 5. Mas você estabelece um novo hábito e você tem que ter, aí a palavrinha-chave, tá? Compromisso com esse novo hábito. Hábito é a palavra-chave, você precisa fazer todo dia. Então, não vai escolher um hábito que te seja caro, que só dá para fazer uma vez na semana, uma vez no mês, que não adianta, tá, pessoal? Escolhe alguma coisa que você consegue fazer todo dia. Preenche teu tempo com aquilo. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, a gente tem nossas contas para pagar, os boletos não perdoam, tá? Eu sei de tudo isso. Mas no que te sobra, sei lá, vou ler uma história para dormir para os meus filhos. É um novo hábito. Às vezes você não faz isso, entendeu? Vou levar minha filha para brincar no parquinho, coisa que você não fazia. É um novo hábito. Então, o que não faltam são estratégias, são coisas que você pode usar para preencher o seu tempo de modo a evitar períodos ociosos onde você sabe que a sua mente vai lutar contra você. Essa foi a segunda dica. Vamos acumulando, hein? Respirações profundas, evitar tempo ocioso, mas não preenche com excesso de trabalho. Semana que vem eu volto com a terceira neurodica. E vamos para o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Chega para falar de uma novidade que está transformando o mundo da estética, que é o Face Tightening Lifting, sem cortes, procedimento moderno, que promete resultados surpreendentes, sem a necessidade de bisturi. Quer saber como funciona e se ele pode ser a opção certa para você? Fica aqui com a gente, dá uma olhadinha. Face Tight. Já ouviu falar sobre isso? O Face Tight é um aparelho de radiofrequência invasiva que promove um lifting facial. Ele foi desenvolvido para ser realizado na região da face e pescoço. Assim, rostos que não têm tanta flacidez, a gente consegue melhorar com esse procedimento fazendo um lifting não cirúrgico. O que esse aparelho faz? Ele vai dar estímulo para a produção de colágeno e remodelamento do colágeno já existente, fazendo com que a pele retraia e fique mais firme, causando um efeito lifting, assim, sem cortes. Escolher o caminho profissional nem sempre é fácil. As dúvidas aparecem e a pressão vem de todos os lados. Mas é justamente nesse momento que você precisa de acolhimento. Esteja ao lado de quem acolhe as suas escolhas. Na Barão de Mauá você conta com um corpo docente altamente qualificado, estrutura moderna, completa e o conceito máximo, 5 no MEC, em qualidade de ensino. Na Barão, as suas escolhas são respeitadas, valorizadas, com um projeto pedagógico de excelência. Você estará pronto para transformar o seu futuro profissional. O vestibular 2026 da Barão acontece dia 25 de outubro. Acesse barãodemauá.br e inscreva-se agora. Você é o que você escolhe. Escolha a Barão de Mauá. Olha lá, coisa boa, Barão de Mauá aqui no Conexão Saúde. E agora a gente volta para o nosso time de especialistas e de primeira linha, cheio de conhecimento e experiência. É a vez da doutora Maria Carolina Arbex, médica geriatra, traz sua visão sobre o Alzheimer. Muita gente sente medo só de ouvir falar esse nome e acaba sofrendo
com a antecipação. Vamos conferir a fala acolhedora da doutora, repleta de dicas, orientações, direcionamentos para cuidar com atenção e carinho, com muita informação. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, eu sou geriatra e aproveitando o mês de setembro, que é o Setembro Lilás, que a gente fala sobre a doença de Alzheimer, eu vim hoje fazer, na verdade, um convite. A gente sabe que realmente o Alzheimer, a demência de Alzheimer, é a demência mais prevalente na terceira idade, é uma condição, uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, para a qual a gente realmente ainda não tem uma proposta curativa. Então a gente sabe que uma paciente, uma vez diagnosticada, né, vai perder realmente memória, vai perder um pouco da sua autonomia e vai perder sua capacidade funcional, né, em termos de independência das atividades, começando a apresentar sinais de dependência de terceiros, desde para coisas simples do dia a dia, né, então para se alimentar, tomar banho, se vestir. Mas a minha proposta hoje é convidar vocês para tentar olhar essa pessoa, né, essa pessoa que tem a demência, tem qualquer outra demência, mas principalmente a demência de Alzheimer, aproveitando o mês Lilás, a lembrar de quem ela era antes, né? Porque por trás dessa pessoa que tem a demência de Alzheimer, que tem a perda cognitiva, que muitas vezes não reconhece o familiar, ou que tem momentos de agressividade, alteração comportamental, era provavelmente alguém que era seu pai, era seu avô, era sua avó, era alguém que gostava de pescar, era alguém que gostava de cozinhar, era alguém que gostava de dançar, que ouvia música. Então, por mais que seja difícil, às vezes, a gente enxergar essa pessoa ao longo da doença, ao longo do percurso da doença, ela ainda está lá. E a gente promove momentos de companhia, de acolhimento, de escuta, de empatia, tentar resgatar coisas que foram importantes, que são marcantes para aquela pessoa, mesmo que ela não consiga mais direcionar isso para vocês ou lembrar isso, mas para que a gente promova esses momentos e que a gente sempre estimule dentro daquilo que está ao nosso alcance, desses momentos que traziam muito prazer para ela e que tinham algum significado. Então, por trás da demência de Alzheimer ainda existe aquela pessoa que você conhece. Então, deixar esse convite, né, para que a gente possa realmente acolher não só o paciente, como essa família, nesse momento tão desafiador. O cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, traz hoje uma abordagem inovadora no tratamento ambulatorial, único e totalmente personalizado. Ele explica como esse acompanhamento pode potencializar os resultados após procedimentos cirúrgicos nos vasinhos, dos vasos, enfim, garantindo mais segurança e eficácia para o paciente. É uma dica essencial para quem busca aí recuperação completa, bem-estar. Vamos conferir. Depois de realizarmos o tratamento cirúrgico dos vasos, passamos ao tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial, ele é personalizado e único, feito somente para você. Alguns pacientes necessitam da utilização do laser transdérmico auxiliado ao resfriador de pele. Outros necessitam, além do laser transdérmico, a utilização de aplicações de medicamentos dentro dos vasos. E a gente vai enxergar esse mundão com outros olhos, nas óticas Fabrilem. Tá na hora aí de renovar o visual, né, gente? E ainda cuidar da sua visão com qualidade, aquele precinho que cabe no nosso bolso, é isso mesmo. Nas óticas Fabrilem você encontra armações a partir de R$ 99,00, isso mesmo, estilo e qualidade por apenas R$ 99,00. E se você aí usa lentes multifocais, conheça as lentes Noblin, com garantia de adaptação, tecnologia, conforto visual, tudo isso por apenas R$ 590,00. Quer curtir o sol também? Curte óculos de sol assim como eu, com muito estilo. Lá também tem óculos de sol por apenas R$ 159,00. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão, gente. Demais! São 4 lojas na cidade de Araraquara. Tem uma lá no Shopping Jaraguá. Tem também na Avenida 7 de Setembro, 556. Tem também 2 lá na Rua 9 de Julho. Um número é 1081 e o outro fica ali perto do Estradão, ao lado do Estradão, 1921. Tem Américo Brasiliense também, olha, e tem outras na região toda do interior de São Paulo. Araras, Bariri, Catanduva, Pirassununga, Leme, Jabuticabal. Visite a Fabrilem mais próxima de você.
A gente vai para um pequeno, mas é um breve intervalo e a gente já volta com o nosso entrevistado, com a pauta do dia de hoje tão importante, que a gente está trazendo com tanto cuidado, com tanto carinho, informação útil para a nossa saúde mental. A gente já vem. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Desde cedo eu sabia que seria medicina. Aí eu escolhi Medicina Barão de Mauá. O curso tem mais de 25 anos e está entre os melhores do estado de São Paulo. Aqui eu tenho laboratórios super modernos, tem até simulações realistas. Além do Hospital Escola, que é referência em saúde na região. Aí deixa eu te contar, a Barão é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu escolhi ser Barão. Vestibular Medicina 2026. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se! Estamos de volta ao Conexão Saúde. Setembro é amarelo e quando falamos sobre o suicídio, somos levados e fomos levados a refletir sobre algo ainda maior, que é o sentido da vida. Mas por que será que em alguns momentos abandonamos a vida? Será que essa desconexão está ligada a alguma história, ancestralidade? Vivemos aí uma geração muitas vezes que sente essa desconexão, né? E isso traz uma pergunta essencial. Qual que é o caminho para a reconexão com a vida? Mas antes, estamos aqui com ele, Cássio Copelato, psicólogo, que está assumindo esse programa de um assunto tão importante, Cássio. Você deixou muito claro sobre o sentido, sobre o propósito, sobre a valorização da vida no primeiro momento, mas a gente traz essa questão importante de quem se desconecta do sentido, de quem não tem um propósito na vida, de quem ainda não está se sentindo parte desse todo, que se sente isolado. O que é isso? Por que isso acontece? Por dois motivos. Mas a essência do porquê nós abandonamos o sentido é a forma como nós lidamos a dor. E aí tem duas opções ou duas formas de como nós lidamos com a dor. Uma delas é negando. Eu estou tudo bem, foi tudo maravilhoso, a minha infância, não tenho nada de ruim, aconteceram coisas, mas está tudo certo. Ou seja, eu nego aquela dor. E então eu mantenho dentro de mim uma criança que está amordaçada. Ela não pode falar, ela não pode se revelar, ela não pode falar sobre a dor.
E o segundo ponto é quando nós nos opomos à dor. Então, quando eu conto alguma coisa triste que aconteceu na minha vida e eu não aceito isso, eu não aceito a morte de alguém, eu não aceito perdoar alguém, eu não aceito que eu fui abandonado, eu não aceito que eu fui violentado, e o que acontece? Ambas posturas, elas permanecem dentro de mim. Em que momento aquilo vai deflagrar como um suicídio ou aquilo vai deflagrar como uma depressão, depende do que está acontecendo na minha vida. Então, muitas vezes, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa reconhecida, mas dentro de mim eu escondo uma criança que foi invalidada. E eu não quero ser bem-sucedido porque isso é consequência da minha competência, mas porque eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido. E então, quando eu chego nesse lugar do reconhecimento, eu me deprimo, porque o que as pessoas estão amando é aquilo que eu me tornei, mas não aquilo que eu sinto ser. Isso é a dor da existência. E muitas vezes essa dor da existência, ela está na minha biografia, mas muitas vezes também está na minha ancestralidade, na minha transpessoalidade, na forma como a minha família, os meus antepassados, como eles lidaram com a dor. Veja bem, para exemplificar isso claramente, por exemplo, quando você pega uma criança hoje na faixa de Gaza, elas têm problemas psicológicos gravíssimos. Que sentido eles encontram para a vida? Existe um fato que acontece na biografia delas, mas muito mais na biografia aconteceu na vida do pai, do avô, do bisavô. E quando você fala para uma criança ou por alguém que está lá no meio da guerra, você quer que a guerra termine? Eles vão falar, sim, eu quero, desde que o outro se renda, desde que o outro aceite que eu estou certo. O que acontece com isso? Você perpetua uma guerra, uma dor que vai passando de geração em geração. Nós somos, aqui no Brasil, nós somos um povo que veio de outras terras, que se despediram dizendo, nos vemos na próxima vida, como os italianos, por exemplo, como saíram da Itália. Então nós já temos uma ruptura, algo que se perdeu na conexão com os antepassados. E se nós não olharmos para a dor, o que nós temos é a consequência da negação ou da oposição dessa dor. E o mais interessante não é o que aconteceu comigo, é como eu reagi a isso. A forma como eu reagi, a maneira como eu me fechei dentro dessa dor, e aí tem a questão central. E aí eu me identifico com essa dor. E quando essa identificação é muito forte, aí vem o suicídio. É nesse momento, eu estou absolutamente identificado com essa dor. Então a vida não tem mais sentido. Para que eu vou ter propósito? Eu não consigo encontrar um propósito, porque eu me tornei a dor. Eu sou essa dor. E aí, nesse momento, há a ruptura. E quais são os sinais de alerta que indicam essa desconexão de fato, esse esvaziamento de sentido, desesperança, esse sentimento de derrota, enfim? Ou como que eu percebo isso numa pessoa? Isso é muito em mim mesmo, porque é muito complexo. É muito complexo, porque quando a pessoa nega, às vezes você está se relacionando com uma pessoa que é profundamente agradável, comunicativa, aparentemente feliz. E dentro dessa pessoa tem uma tristeza incomensurável. Então, às vezes, nós nos confundimos com a aparência, mas eu vejo pessoas, por exemplo, que falam de momentos tristes rindo desse momento. Muitas vezes rir desse momento me parece mais um desrespeito pela tua dor. E uma própria fuga da pessoa de não Sim. aceitar aquela dor. É um estado de negação. A não aceitação, isso. Ela está em estado de negação. E é muito comum o adulto falar como adulto. Só que é muito diferente quando eu pergunto para você, como você vê a tua infância?
Foi legal, tive problemas, tive dificuldades, minha mãe morreu cedo, tal, né? E como que está isso? Tá tudo bem. Quando você volta e você se sente essa criança que perdeu a mãe, como que você se sente? E aí vem o sentimento, aí vem o sentir. Nós somos uma sociedade que hoje somos conduzidos por um anestesiamento. Nós estamos o tempo todo anestesiados com bebida alcoólica, com droga, com consumo, com beleza, com um padrão de vida, de ser bem-sucedido, de estar shapeado e buscar uma série de coisas que são superficiais. Isso é anestesia. Anestesia, se eu quebro um braço, se eu fraturo o meu braço, anestesiado, eu digo, eu não sinto dor, mas a fratura está aqui. E essa fratura é no âmbito emocional. Em algum momento, essa anestesia não vai funcionar. E isso é o que acontece, por exemplo, nas overdoses, na droga, no consumo excessivo de álcool. Todos nós temos formas de anestesiamento. Sim. A questão é que a anestesia não funciona e num determinado momento você se depara numa solidão muito grande e sem sentido para continuar. Cássio, como que a gente consegue se reconectar? Trazer essa reconexão, existem fontes de reconexão e até fontes rápidas. Eu já estou aqui nessa preocupação que muitas vezes a pessoa está no limite. Observe como você reage diante de qualquer coisa na sua vida. Essa é a dica mais importante que eu posso dar. Alguém falou alguma coisa para mim. A forma como meu pai se referia a mim. A forma como os meus amigos na escola faziam bullying. Como eu me sinto? Esquece os amigos que faziam bullying. Como eu me sentia naquele momento. Olhe para isso, respeite aquilo que você sentiu. Aquela é tua dor e ela deve ser respeitada. E não permita que ninguém nesse mundo invalide a tua dor. Não torne a tua dor invisível. Isso não significa se tornar invisível a tua dor. Não significa que eu vou deixar vou me tornar vítima. Não, ao contrário. Eu me torno vítima porque eu estou negando, eu me oponho a ter vivido aquilo. Mas quando digo, não, eu passei isso. E foi duro para mim. Foi difícil para mim. Foi complicado passar por isso. E como eu me sinto? Como eu reajo quando alguma coisa, alguma cena da vida acontece me lembrando essa dor do passado? Muitas vezes as pessoas falam, aquela pessoa cometeu suicídio por algo que não faz sentido, era pequeno. Não. Aquilo foi o limite dela. E muitas pessoas, talvez nesse momento, nós estamos lidando com muitas pessoas que estão no seu limite e que precisam do nosso apoio, precisam de um diálogo, precisam ser ouvidas. É isso mesmo, nós estamos aqui na semana do dia 10 de setembro de 2025, cuidando desse assunto, cuidando da saúde mental, aprofundando os nossos sentidos e as nossas reflexões para que a gente consiga, de alguma forma, se reconectar, voltar, buscar um propósito. E Cássio, o que é importante a gente falar aqui, busque ajuda. Né? Aqui é uma reflexão, busque ajuda, CVV 188, é bom a gente deixar aí as informações do CVV 188, é importantíssimo, 24 horas, é gratuito esse serviço, então vamos utilizá-lo sempre que a gente precisar e a gente sabe o tanto que a sociedade precisa e está demandando esse tipo de serviço, de apoio e também terapia, psiquiatria ajudam muito nesse caso, certo, Cássio? Sim, ajudou muito. E uma dica final para tudo isso, quando alguém te procurar para falar da dor, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não sei o que falar. Não fale nada. Ela não precisa, nada que você vai falar vai poder amenizar aquela dor, coisas que comumente a gente diz e que não deve dizer, você vai superar isso, não liga para isso, negação. Já foi, já acabou, para. Simplesmente ouça essa pessoa, ouça com atenção, com amor
e diga: eu estou aqui e eu sinto muito pelo que você passou. Isso é a coisa mais importante que eu tenho para ouvir quando estou expressando minha dor. Lembre-se, se eu tenho a dor, é porque em algum momento o acolhimento, o amor, o carinho, o afeto me foi negado. Quando eu te conto sobre a minha dor, talvez a melhor coisa que você pode me dar é dizer: eu recebo isso, eu estou aqui, eu posso te ouvir e eu sinto muito pelo que você passou. Cássio Ropelato foi o nosso entrevistado de hoje, desta semana tão especial e importante para a saúde mental. Cássio, muito obrigada pela sua participação. E a gente vem para o nosso plano de saúde agora. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde, cuidar. E foi o mês passado, dia 18 de agosto, que o H-Saúde estreou a Casa Nova em Araraquara. Eles estão num espaço ainda mais moderno, aconchegante, com estacionamento próprio, tudo para te receber com mais conforto, qualidade e, claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova Casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo 454, entre as ruas 3 e 4, bem no centro da cidade, no coração de Araraquara. É um novo espaço, mas com o mesmo compromisso: cuidar da gente. E atenção, os atendimentos nas unidades da Avenida Bandeirantes, em Araraquara, e de Américo Brasiliense foram encerrados. H-Saúde agora é Casa Nova, está esperando por você lá na Avenida São Paulo. H-Saúde cuida muito bem sempre e cuida muito mais. Vambora para mais segunda parte aqui dos nossos especialistas, do nosso timaço Conexão Saúde. E hoje é dia de depoimento, olha lá, porque com ela a dona Anadil Maria Amêndola Lins, de 85 anos, do grupo Foco 60+, da Clínica Foco, que compartilha sua experiência. Ela conta como as tardes na clínica têm feito muito bem para a socialização e para a memória, mostrando que participar, conversar e estar junto é um verdadeiro estímulo para o nosso corpo e para a nossa mente. É saúde mental, não é? Eu me chamo Anadil Maria Amêndola Lins. Faz 2 aulas que eu frequento o grupo. Então, minha experiência se resume na aula passada e nessa. Estou gostando do grupo e conheci pessoas novas. Aqui no nosso programa sempre trazemos especialistas que fazem a diferença. Neste próximo bloco é a vez da doutora Márcia Gandini. Ela é ortodontista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, lá da Gandini Ortodontia, que fica no ISE de Araraquara. Ela vai nos mostrar o que realmente importa no cuidado com o sorriso, nesse universo que vai muito além da estética. Olá, e aqui nós retomamos, lembrando do Júlio Laranja que acabou de acontecer e dizendo da importância da ortodontia preventiva e interceptativa para essa fase da criança a partir dos seus 5 anos de idade. Então, você que é tutor, que é pai e que tem essa criança sob a sua responsabilidade, venha fazer uma avaliação. Não importa o mês, o que importa é que nós vamos ter esses olhos preventivo para alguma situação muito complicada que possa vir a acontecer lá no futuro. Então, eu sou a doutora Márcia Gandini, estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no Instituto de Saúde Especializado do ISE. Estou à disposição para te atender nesse quesito e essa tecla que foi exaustivamente tomada, esse ponto, esse assunto que nós exaustivamente falamos no mês de julho, nós vamos iniciar retomando com novas dicas e vocês vão ter a oportunidade de assistir os nossos próximos blocos. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685.
A Funerária Bom Jesus traz um momento muito especial com ela, Eliane Baruch Bignotto, que vai falar sobre arte e emoção, destacando a obra Retirantes, de Cândido Portinari. É um convite para refletir sobre história, sensibilidade e a forma como a arte nos conecta com sentimentos profundos. Oi, estou aqui de novo para falar com vocês um assunto muito que eu achei interessante passar para vocês. Nós temos nas redes sociais um quadro que eu faço que se chama Além dos Traços. Nós temos esse interesse para tentar passar para vocês um pouquinho de curiosidade e cultura, tá? Nesse quadro a gente fala sobre a arte em geral, né? E eu quero passar para vocês um muito interessante que chamou a atenção, todo mundo viu muito, é o quadro de Cândido Portinari, Retirantes. Ele fala sobre a morte, né? É uma representatividade da morte, mas nele tem várias características culturais interessantes do período que esse quadro foi feito, né? Por ele, que realmente é sobre a visão dele da morte. Então vale a pena vocês conferirem, tá? Esse quadro foi feito em 1944. Cândido Portinari, maravilhoso, retratou esse e tem outros, e vale a pena vocês conferirem. Direto vamos para ele, Clube Araraquarense. A pequena Heloísa Magalhães, de 8 anos, conta como foram as suas férias de julho. Ela fala da companhia dos monitores, do clube, de todos os novos amigos que fez durante esse curso. É uma história cheia de alegria. Oi, meu nome é Heloísa, eu tenho 8 anos e eu tô aqui na colônia de férias. Eu amo brincar com as minhas amigas e eu amo ir na piscina. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis, casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos. Lá, cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e olha, uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com tranquilidade e muita emoção. Que Festa Eventos, você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos com atendimento humanizado e soluções sob medida. É a sua festa acontecendo do jeito que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. É isso mesmo. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais um bloco de saúde cheinho de carinho, curadoria. Cuidamos sempre de tudo que entra aqui no nosso Conexão Saúde. A gente já vem. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo o calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Porta Joia Lingerie.
As pantufas estão super na moda e a porta-joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta-joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Desde cedo eu sabia que seria medicina. Aí eu escolhi Medicina Barão de Mauá. O curso tem mais de 25 anos e está entre os melhores do estado de São Paulo. Aqui eu tenho laboratórios super modernos, tem até simulações realistas. Além do Hospital Escola, que é referência em saúde na região. Aí deixa eu te contar, a Barão é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu escolhi ser Barão. Vestibular Medicina 2026. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se! E a gente volta para o nosso Conexão Saúde, para o nosso programa. E vamos, direto para o Bloco Transformação. Todo mundo aí querendo saber, né? Do quadro Mizar pra te ver brilhar. E foi com a talentosa Aline Rocha que a nossa querida Nanda Correia realizou uma transformação incrível. Ela saiu ainda mais radiante. E agora aí, ficou uma dúvida. Será que a Nanda ficou morena, ruiva ou loira? Não saia daí, porque você vai conferir o resultado e se encantar com cada detalhe. Mizar, pra te ver brilhar. Hoje em dia eu me olho no espelho, eu não sinto mais aquela força que eu tinha antes para sair, me arrumar, sair bonita do jeito que eu gostava. Hoje eu acordo bem desanimada, me olho no espelho, não sinto a vontade que eu tinha antes de sair com meus amigos, de aproveitar a vida, né? Depois que eu fui mãe, minha vida mudou totalmente. É só em casa, trabalho, cuidar do meu filho. Então eu acho que eu preciso dessa mudança, sabe? Para renovar minhas forças, para mudar o interior e por fora também. Como você está se sentindo? Maravilhoso. Era isso que você queria? Totalmente. Arrasamos. Amei. Você arrasou. Vamos lá. O que a gente fez no seu cabelo, Fer? Você chegou aqui com ele virgem, um pedacinho, tem bastante coloração. Nós tiramos, né? 4 dedinhos, 5 dedinhos, demos uma leveza nessa frente, mantivemos o máximo do comprimento para ele ficar com as pontas cheias. E o que nós usamos para deixar o loiro com o mínimo de agressão é o Velaplex Blonder, junto com todas as hidratações e necessidades que o cabelo precisa para clarear e continuar na cabeça. Sempre com participações especiais aqui no nosso programa, no Conexão Saúde, doutora Bruna Teixeira Pinto, doutora em terapia ocupacional da Clínica da Vida, vem sempre te convidar a falar sobre as suas dores. Vamos falar sobre as dores? Pode falar, Bruna. Hoje é o dia da gente curar as dores. Oi, gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e eu tô aqui para falar sobre dores, né? Para falar sobre as suas dores, né? Para te perguntar onde dói. Né, para falar sobre dores que talvez só vocês saibam que tem, que sentem, que existe. E também que só vocês sabem a intensidade e como dói. Né? Há um tempinho atrás eu falei sobre o conceito de dor total, que é uma dor que vem do conceito de cuidados paliativos. Né? E o que é essa dor total? É uma dor relacionada àquela dor na alma, sabe? É um conceito de dor que é um conceito ampliado, que diz que a dor ela não tem um aspecto só. A dor ela atinge diferentes aspectos, ela pode atingir diferentes aspectos nossos, né? Lembrando que somos seres com diferentes dimensões aí. Então essa dor ela pode atingir diferentes dimensões. Então não só esse conceito surgiu dentro do cuidado paliativo, mas ele não existe só ali, né? As nossas dores, muitas delas estão dentro desse conceito. Por quê?
Vocês já repararam alguma dor aí de vocês? Que às vezes quando eu não me sinto olhada, quando eu não me sinto acolhida, quando alguém não me trata do jeito que eu gosto, que eu me sinto bem, essa dor dói mais, né? Eu sinto mais dor, uma dor física mesmo. Isso acontece por conta das dimensões que compõem a dor. E o porquê que eu tô falando sobre isso aqui, gente? Para vocês conhecerem a dor de vocês. Conheçam elas, né? Vejam as dimensões que elas atingem. Percebam que dor que é influenciada por outras questões aí, que é influenciada às vezes pelos relacionamentos, que é influenciada pelo trabalho, que é influenciada por N coisas, né? Por questões financeiras, enfim. Percebam a relação que existe. Porque quanto mais a gente conhece as nossas dores, mais a gente consegue cuidar delas, né? Porque aí a gente consegue trazer os remedinhos que são mais eficazes para elas. E existe um caminho para a gente conhecer as nossas dores? Existe, mas existe um só, que é o caminho do autoconhecimento, né? Então, quanto mais vocês se conhecem, mais vocês conhecem as suas dores, melhor vocês conseguem cuidar de cada uma delas, tá certo? Então, tudo isso para a gente dizer também a importância do se conhecer. A importância do virar a luzinha, que eu sempre digo para vocês que fica aqui, ó, e que fica visando na questão externa, de virar ela para dentro. Porque isso é o autoconhecimento, é a hora que a gente foca lá dentro. E a hora que a gente foca lá dentro, por mais que seja um processo muitas vezes dolorido, porque a gente entra em contato com muitas coisas, é um processo que não tem retrocesso, né? A partir do momento que a gente amplia o nosso olhar, que a gente expande o nosso olhar sobre essa questão, não tem mais como olhar diferente, como voltar a olhar reduzido. Então é um processo dolorido, mas que vale muito a pena. Tá certo? No nosso quadro com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, um tema para reflexão: tolerância e liberdade intelectual no debate acadêmico. Psiquiatra médico Dr. Alexander Moreira Almeida fala sobre o peso das grandes ideias e a importância do debate respeitoso dentro e fora da academia. É um trecho de entrevista à jornalista Petra Chaves para a CBN. Vamos conferir. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Qualquer grande ideal ou qualquer grande força da humanidade pode ser usada de modo sombrio, de modo negativo, né? A gente costuma dizer a busca da igualdade pode ter gerado campos de extermínio no Mao Tse Tung, do Khmer Vermelho no Camboja, né? A busca da beleza até gerou o nazismo, por exemplo, né? Ou a busca da fraternidade, guilhotina 30 mil pessoas na Revolução Francesa. Então, as grandes ideias, elas podem ser são armas, podem ser perigosas, como tudo que é muito potente pode ser mal utilizado. Então precisa de ser trabalhado. E eu acho que nós conseguimos desenvolver, enquanto sociedade, um espaço para um debate aberto para isso. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Um debate aberto, não dogmático e respeitoso. Eu acho que esse é um ponto absolutamente essencial. E a academia, a universidade, é um espaço importante para isso, que é um espaço em que se aprende a fazer o diálogo, a receber críticas, a buscar um aprimoramento, a buscar um rigor, a corrigir os nossos próprios vieses. Então, acho que isso é muito importante. Mais um Conexão Saúde feito especialmente para você, nosso telespectador, nossa audiência. Toda semana aqui, juntinhos, estamos com vocês, cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar. Cuidar também é curar. Vem da mesma etimologia, é isso mesmo. Por isso que nós estamos todos juntos com essa curadoria imensa de profissionais que se importam com você, com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar, com a sua vida de fato. Então a gente deixa um beijo enorme. Até a semana que vem, se Deus quiser, com muito, muito mais saúde para vocês. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência.
Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já!